Imagine o som mais agoniante do mundo. Não é uma unha arranhando um quadro negro nem uma sirene de ambulância. Evolutivamente, o som mais difícil de ignorar para o cérebro humano é o choro de um bebê. E isso não é um acidente de design. É uma estratégia de sobrevivência brilhante e brutal. Se um bebê humano nascesse silencioso como um filhote de coelho, nossa espécie provavelmente não teria sobrevivido à Idade da Pedra. Mas para os pais exaustos às 3 da manhã, essa genialidade evolutiva parece mais uma tortura. A grande questão é: será que todo choro é igual? Ou estamos ouvindo uma língua estrangeira que simplesmente ainda não aprendemos a traduzir? Hoje, vamos mergulhar na biologia desse alarme natural. Para entender o choro, precisamos olhar para o hardware do bebê. Ao nascer, o ser humano é fisiologicamente prematuro se comparado a outros mamíferos. O cérebro ainda está em construção e o sistema motor é incapaz de fugir do perigo ou buscar alimento. O único superpoder que resta é o sistema vocal conectado a um sistema nervoso de alerta máximo. Quando um bebê chora, ocorre uma tempestade biológica. O ritmo cardíaco dispara, o sistema nervoso simpático inunda o corpo de adrenalina e a pressão arterial sobe. É um evento de corpo inteiro. Pesquisadores identificaram que, embora pareça um caos sonoro, o hardware vocal do bebê produz padrões distintos baseados na necessidade física imediata. Pense nisso como códigos de erro diferentes em uma máquina complexa. Primeiro temos o choro de fome. Ele é rítmico e repetitivo. Geralmente segue um padrão: choro, silêncio para respirar, choro, silêncio. É como uma sirene pulsante que diz: preciso de combustível. Segundo, existe o choro de dor. Este é diferente. Ele começa repentinamente, sem aviso prévio. É um grito longo e agudo, seguido de um período de silêncio assustador onde o bebê prende a respiração, apneia, antes de soltar o próximo grito. É o sistema nervoso reagindo a uma sobrecarga sensorial imediata. Terceiro, o choro de raiva. É uma variação do choro rítmico da fome, mas com muito mais força. O bebê força o excesso de ar pelas cordas vocais, criando um som vibrante e agressivo. E, finalmente, o choro de frustração. Este muitas vezes surge quando o bebê tenta fazer algo e não consegue, ou quando o estímulo acaba. Tende a ser menos explosivo que a dor, mas mais irregular que a fome. Entender esses padrões físicos é crucial, porque o corpo do bebê não está apenas fazendo barulho. Ele está gastando uma quantidade imensa de energia calórica para modular esses sons. O bebê não chora para manipular, como o mito popular sugere. Ele chora porque sua biologia não lhe deu outra ferramenta. Mas aqui está o ponto de virada. Esse alarme biológico é inútil se não houver um sistema operacional capaz de processar a resposta. O som saiu, mas o que acontece dentro daquela pequena mente quando o silêncio, ou o socorro, chega? Agora que entendemos o som, precisamos olhar para o software. O que está acontecendo na mente do bebê enquanto ele grita? Durante décadas, a psicologia comportamentalista sugeriu que atender prontamente ao choro poderia viciar a criança ou reforçar um comportamento negativo. A ideia era: se você conserta o bug rápido demais, o sistema nunca aprende a se reiniciar sozinho. Mas a neurociência moderna e a psicologia do desenvolvimento nos mostram que essa lógica está fundamentalmente errada quando aplicada a recém-nascidos. Vamos imaginar a mente do bebê não como um computador pronto, mas como um software em fase de beta-testing que trava constantemente. O bebê sente o desconforto, fome, frio, medo. Mas o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela regulação emocional, lógica e paciência, está para todos os efeitos offline. Ele ainda não foi instalado. O bebê tem o alarme de incêndio, a amígdala, mas não tem o bombeiro. Aqui entra um dos estudos mais fascinantes e contraintuitivos da psicologia. A pesquisa clássica de Bell e Ainsworth, 1972, na Universidade Johns Hopkins. Eles observaram pares de mães e bebês ao longo do primeiro ano de vida. A hipótese do senso comum dizia que mães que atendiam rapidamente a cada choro criariam bebês chorões e dependentes. O resultado? O oposto exato. Os bebês cujas mães responderam prontamente e consistentemente ao choro nos primeiros meses choraram significativamente menos no final do primeiro ano. Por que isso acontece? Porque o software do bebê está aprendendo causalidade e confiança. Quando o bebê chora e a resposta vem, o alimento, o colo, o alívio da dor, o cérebro dele registra um dado crucial: eu existo, eu importo, e o mundo é um lugar confiável. Isso é a base do que Erik Erikson chamou de confiança básica versus desconfiança. Se o choro é ignorado repetidamente, o sistema do bebê entra em modo de falha crítica. O nível de cortisol, hormônio do estresse, inunda o cérebro. Se esse estado tóxico persiste, o bebê pode até parar de chorar, não porque aprendeu a se acalmar,
mas porque entrou em um estado de desligamento ou dissociação para conservar energia, um mecanismo de defesa desesperado. Portanto, atender ao choro não é mimar, é ajudar a construir a arquitetura do cérebro. É como se os pais fossem um HD externo de regulação emocional. O bebê empresta a calma do adulto para organizar seu próprio caos interno. A mente do bebê está buscando um padrão lógico no caos do mundo, e a resposta dos pais é o código que organiza essa bagunça. Mas essa conexão vai muito além da mecânica de choro e resposta. Ela forma a base invisível de quem nós nos tornaremos no futuro. Chegamos então à rede. O ser humano é uma espécie obrigatoriamente social. O choro do bebê é o primeiro fio de uma teia complexa que ele começará a tecer com o mundo ao seu redor. Quando falamos de padrões de choro e resposta, não estamos falando apenas de silenciar um barulho. Estamos falando sobre a construção do apego seguro. John Bowlby, o pai da teoria do apego, argumentou que essa dança entre o sinal do bebê e a resposta do cuidador é o que molda os modelos internos de funcionamento. Traduzindo para o humano, a maneira como fomos consolados quando bebês cria o modelo mental de como esperamos ser tratados por nossos parceiros, amigos e pela sociedade quando adultos. O impacto do ambiente aqui é mensurável. Estudos sobre estresse tóxico, como os realizados pelo Center on the Developing Child de Harvard, mostram que a negligência crônica, deixar o bebê chorando sozinho por longos períodos sem conforto, pode alterar fisicamente a estrutura do cérebro em desenvolvimento, reduzindo conexões neurais em áreas cruciais para o aprendizado e a memória. O choro não atendido não ensina independência. Ensina que o mundo é indiferente à sua dor. Então, qual é a aplicação prática disso para nós, pais, tios ou cuidadores? Primeiro, abandone a culpa. Você não precisa acertar 100% das vezes. O conceito de mãe suficientemente boa, de Donald Winnicott, nos lembra que falhas acontecem. O segredo está na reparação. Se você não entendeu o choro de dor ou confundiu com fome, tudo bem. O importante é a consistência do cuidado e o afeto na tentativa. Segundo, use a lista de verificação mental. É fome? Ritmo. É dor? Grito súbito. É fralda ou frio? Desconforto. É apenas tédio ou necessidade de contato? Frustração. Terceiro, entenda que segurar um bebê chorando não é estragá-lo. É, literalmente, ajudar a baixar os níveis de cortisol no sangue dele através do contato pele a pele e da ocitocina. O choro do bebê, com toda a sua estridência e agonia, é, na verdade, uma declaração de esperança. É a crença biológica inata de que, se gritarmos alto o suficiente, alguém virá. É o primeiro ato de fé de um ser humano. E quando respondemos a esse chamado, não estamos apenas parando um barulho. Estamos confirmando para aquela nova vida que ela não está sozinha na vastidão do universo. Estamos ensinando a lição mais importante que uma mente pode aprender, que o amor é uma resposta confiável.